Bom, olá a todos, dando continuidade à disciplina de materiais odontológicos, a parte de sistemas adesivos. Aqui é o professor Rodrigo que fala. Nós vamos falar nesse vídeo de classificação e dos adesivos convencionais. Então, por que nós precisamos classificar os adesivos, né? Para entender melhor como eles funcionam, ou qual o modo de ação. E também porque existe um grande número de adesivos, de tipos de adesivos, marcas comerciais, e é normal que o estudante de odontologia tenha algum tipo, ou faça algum tipo de confusão diante de tantos materiais disponíveis no mercado, né? Então, classificar os adesivos é uma forma de organizar, entender que existe um padrão para a classificação desses materiais ou motivos para que alguns dos materiais sejam agrupados em categorias diferentes. Então vamos lá. A classificação tradicional, ela é baseada no tipo de tratamento do substrato. Isso significa o quê? Que os adesivos atualmente eles são classificados em adesivos convencionais ou adesivos autocondicionantes. Como eu disse lá no início da aula, essa aula nós daremos atenção aos adesivos convencionais. Por que eles são chamados de convencionais? Os adesivos convencionais usam no seu no seu kit necessariamente ácido fosfórico, o ácido fosfórico de 30 a 40% em concentração. O ácido fosfórico tanto em esmalte quanto em dentina. Então, temos ácido fosfórico nos dois tipos de sistemas adesivos convencionais. Esses são adesivos convencionais de 3 e de 2 passos. Então, um adesivo convencional de 3 passos, ele é constituído de ácido fosfórico, um primer e uma resina adesiva, que é o adesivo em si. No adesivo convencional de 2 passos, nós temos a presença do ácido fosfórico também, só que o primer e o adesivo eles estão misturados no mesmo frasco. Nós veremos detalhes sobre eles. Não se preocupem com os autocondicionantes, porque nós faremos um vídeo para tratar desses materiais. Então, olhando para os sistemas adesivos convencionais de 3 e 2 passos, nós temos que, em comum, eles têm a presença de ácido fosfórico nos dois. A diferença entre eles, então, é que o de 2 passos tem no seu interior primer e adesivo em um mesmo frasco. Por que foi feito isso? Para diminuir um passo clínico no uso desse material, para que seja mais simples a utilização desse material. Então vamos lá. Esse material ele é aplicado assim. E aqui nós daremos atenção ao que acontece em dentina. Explicarei mais à frente, porque em esmalte nós temos um protocolo muito simples e é muito fácil de utilizar o sistema adesivo em esmalte. A adesão ao esmalte não é um problema. A adesão à dentina é um problema ainda e nós precisamos contornar com algumas estratégias. Por isso a aula anterior falava só de substrato. Então aqui nessa imagem o que nós queremos demonstrar para vocês é uma imagem, uma ilustração em que a parte cinza ela quer representar o que seria a lama dentinária ou smear layer, né? A parte amarela, esses pontos amarelos seriam ilustrações de hidroxiapatita, enquanto que as tiras brancas elas seriam representações das fibrilas de colágeno. Então, o que faz um tipo de adesivo convencional? Aqui nós estamos falando de 3 passos, mas esse passo ele é igual para o de 2 passos ou de 3 passos. São sistemas adesivos em que o ácido fosfórico ele é aplicado sobre esmalte e dentina e a remoção completa da smear layer. Então, o ácido fosfórico na dentina ele deve ficar por 15 segundos e após a lavagem do ácido fosfórico, o que nós vemos é a exposição das fibrilas de colágeno. Então,
dois fenômenos principais: a remoção da smear layer, a remoção de hidroxiapatita e, com isso, a abertura dos túbulos dentinários. Né? Então, remove completamente a smear layer, abrindo os túbulos dentinários, e isso significa que há mais água, já que a água ela percorre a dentina através dos túbulos dentinários. Então, quando eu uso o ácido fosfórico, eu estou abrindo os túbulos, eu estou desmineralizando a dentina, mas também abrindo os túbulos dentinários. E para contornar um problema causado pelo ácido, no sentido de que nós teremos agora uma cavidade, um ambiente mais úmido, nós temos que contornar a presença de atividade, porque, como eu já falei para vocês, a umidade ela nunca é boa em um momento que eu quero fazer uma colagem, né, ou usar um adesivo odontológico. Então, por isso a dentina é um substrato mais complexo, porque há a presença de colágeno e a presença de umidade. Eu não quero secar completamente, eu não posso secar completamente, porque essas fibrilas de colágeno, elas colabariam também. Elas se uniriam e não deixariam a entrada do adesivo. Então, o que nós usamos? Nós usamos um primer. O primer é um preparador para receber o adesivo, para o substrato receber o adesivo. O que tem o primer? O primer tem monômeros metacrilatos hidrofílicos, mas principalmente o que tem no primer? Um solvente que vai ajudar a penetrar esses monômeros hidrofílicos e, ao mesmo tempo, carrear essa água presente na região e evaporar junto com o solvente. Então, o efeito, ou o que se quer nesse momento, é que haja a evaporação da água que ficou no momento da lavagem. Então, isso nós conseguimos utilizando um primer. O primer ele deve ser aplicado de forma ativa, ou seja, esfregando na região da dentina. Claro que esfregando gentilmente, né? Aplicar de forma ativa, esperar por uns 10 segundos e jogar um jato de ar para ajudar na evaporação do solvente. O passo de aplicação do primer ele deve ser repetido 2 vezes. Então, eu aplico o primer, esfrego na cavidade, jogo um jato de ar de 10 segundos, jato de ar indireto, para que o solvente ajude a evaporar a água. Eu repito o processo, jogo um jato de ar novamente e daí passo para a aplicação do adesivo. O adesivo ele deve ser aplicado tanto em esmalte como em dentina, também de forma ativa, esfregando na cavidade, e uma camada é suficiente. Essa é a parte hidrofóbica do adesivo. Então o primer ele preparou para receber o adesivo. E depois da aplicação do adesivo, o que nós vamos fazer é fotoativar. Usar a luz azul para que o material tome presa. Então fotoativar por 20 segundos em média. Tá? Assim nós temos a formação do que chamamos de uma camada híbrida. Essa camada híbrida ela é uma zona de interdifusão, ou seja, a palavra híbrida dá a ideia de que o material artificial, ou seja, o primer e o adesivo, eles foram incluídos juntos com o material dos tecidos dentários, ou seja, colágeno e hidroxiapatita. Houve uma interdifusão entre os materiais. Passando agora então para o adesivo convencional de 2 passos, ou os sistemas adesivos convencionais de 2 passos, nós temos então a diferença é que agora ele apresenta uma bisnaga de ácido fosfórico e o primer e o adesivo estão no mesmo frasco. Bom, como que se dá a aplicação? Então eu não vou repetir, mas a parte do ácido fosfórico ela é feita da mesma forma. 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Ele é lavado por pelo menos 30 segundos, ou seja, pelo mesmo tempo
em que o ácido ficou em contato com as superfícies dentárias. Aplica-se o ácido, né, para a mesma exposição do colágeno, como já havia sido falado, só que agora o primer e o adesivo estão no mesmo frasco. Então isso significa que dentro daquele frasco existem elementos hidrofílicos e hidrofóbicos, além de solventes. Então eu vou aplicar esse adesivo como se ele fosse um primer. Então eu vou aplicá-lo ativamente, tanto em esmalte e dentina, e esfregá-lo na cavidade. Fazer a mesma coisa 10 segundos de um jato de ar indireto para ajudar na evaporação do solvente e da água. Então, uma camada e uma segunda camada de adesivo mais primer, ou seja, esfregando ativamente na cavidade e ajudando a evaporar a água e o solvente. A fotoativação ela se dará da mesma forma. Fotoativação de 20 segundos com fotopolimerizador. O que muda é que nós não tínhamos o primer. Agora o primer e o adesivo... Antes nós tínhamos o primer, né, para um sistema de 3 passos. Nesse sistema de 2 passos, o primer e o adesivo estão no mesmo frasco. Então nós aplicamos 2 camadas agora do adesivo para esse sistema, jogando jato de ar entre as 2 camadas e fotoativando só ao final da aplicação da segunda camada. O que deve ficar claro? Também formando a camada híbrida. O que deve ficar claro? Que a aparência após a aplicação do adesivo ela deve ser uma aparência vítrea, uma aparência brilhosa, porque significa que o adesivo foi aplicado de forma suficiente. Não se deve encharcar também o tecido dentinário ou esmalte com adesivo, ou seja, o adesivo não pode ser aplicado em excesso, ele deve ser uma fina camada. Bom, pessoal, então usando esse vídeo como modelo do que seria a aplicação de um sistema adesivo convencional, tanto de 3 passos quanto de 2 passos, nós veremos na prática como se dá a aplicação desses materiais. Primeiro, iniciamos com a aplicação do ácido fosfórico por 15 segundos em esmalte e depois passamos a aplicar 15 segundos em dentina. Após terminar os 15 segundos em dentina, percebam que nós teremos um tempo de 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Por que o ácido fosfórico fica mais tempo em contato com o esmalte do que com a dentina? Porque o esmalte é mais mineralizado, como já vimos, né? Após esse período, nós devemos lavar com abundância, remover o ácido fosfórico com água em abundância. Não só remover esse azul, que é a marcação do ácido fosfórico, mas sim lavar pelo menos por 30 segundos ou idealmente por 1 minuto, 60 segundos, que é o dobro do tempo que o ácido ficou em contato com os tecidos dentais. Bom, após a lavagem, nós temos que preparar o tecido secando, né? A gente chama de secagem estratégica. Essa secagem estratégica, ela se dá pelo uso de papel absorvente ou bolinhas de algodão. Por que devemos fazer isso? Para evitar a remoção de água em excesso, o que causaria colabamento das fibras colágenas, e evitar que fique muita água na dentina, porque isso diluiria o adesivo e assim a gente perderia resistência de união, né? Para exemplificar esse fenômeno, nós gostamos de usar esse exemplo da areia da praia, né? A dentina ela deve ficar com esse aspecto da areia do meio ali, né? Nem tão molhada quanto a areia que está em contato direto com a água da praia, nem aquela areia seca que está ali naquela região
mais suscetível ao sol e que não é molhada pela água. Então essa areia do meio, né? Esse é o aspecto que nós devemos observar na dentina. Uma dentina nem tão seca e nem tão molhada. Eu sei que é um passo extremamente subjetivo, mas nós conseguimos alcançar esses resultados olhando, utilizando o papel absorvente ou bolinhas de algodão. Após a secagem estratégica, então, para um sistema adesivo convencional de 3 passos, o que nós temos como passo seguinte é a aplicação do primer, aquele que vai preparar o tecido dentinário. Esse primer ele deve ser utilizado, então, de forma ativa, friccionando contra as paredes da dentina de forma gentil, não muito forte, fazendo com que evapore o solvente e a água também. Isso deve ser repetido 2 vezes, com jatos de ar de 10 segundos à distância. Após a aplicação das 2 camadas de primer, então o que nós faremos é a aplicação do bonder ou do adesivo em si. Ele deve ser aplicado em esmalte e dentina, também friccionando sobre as paredes de forma gentil, para que o adesivo se espalhe e que a gente consiga perceber um aspecto vítreo. Já num sistema convencional de 2 passos, o que nós teríamos após a aplicação de ácido fosfórico na superfície de esmalte dentina é a aplicação do primer mais adesivo, ou seja, o conteúdo que está em apenas um frasco. Nós faremos isso aplicando também de forma ativa em dentina e esmalte para facilitar a evaporação do solvente e da água presente na dentina. Então, eu devo aplicar também 2 camadas, mas agora o primer ele está junto com o adesivo. Lembrem-se que no sistema convencional de 3 passos nós aplicávamos 2 camadas de primer. Para o sistema convencional de 2 passos nós vamos aplicar 2 camadas de adesivo, porque o adesivo e o primer estão no mesmo frasco. Entre as 2 camadas nós também precisamos evaporar o solvente, porque agora o solvente está junto com o adesivo. Então nós precisamos ajudar o solvente a remover o conteúdo de água da dentina e ajudar a infiltração da resina adesiva para a formação da camada híbrida. Nesse processo, nós também utilizamos o jato de ar da seringa tríplice para nos auxiliar. Então, nós devemos colocar jatos de ar de mais ou menos 10 segundos para ajudar no processo de evaporação do solvente e da água. Então, por fim, nos resta fotoativar ou fotopolimerizar o adesivo que agora está aplicado no preparo cavitário. Isso deve ser feito com o fotoativador por 20 segundos. E logo após os 20 segundos, a cavidade está pronta para receber a restauração em resina. Aqui então estão as leituras sugeridas para o entendimento desse capítulo. Um livro de materiais dentários restauradores diretos, e 2 livros de dentística restauradora que têm capítulos que falam só sobre adesão de uma forma moderna. Quero aproveitar também para declarar que usei uma parte de uma apresentação de YouTube do professor Gustavo Rivera, da Universidade Católica de Brasília.